Bom sábado a todos. Esse bom sábado foi um bocadinho fraquinho. Bom sábado? Espero que todos sejam felizes de estar na casa do Senhor e que possamos realmente estar com o nosso espírito aberto ao que o Senhor nos tem para dizer hoje. Antes de começar propriamente o sermão desta manhã, queria dizer o porquê deste sermão. Há umas semanas atrás, na classe dos adolescentes, a classe dos adolescentes às vezes atrasa-se assim um bocado, não é? Continua assim um bocado. E houve uma semana que, já depois de nos levantarmos, saímos, ficámos à porta, um grupinho, e a lição continuou ali, não é? Continuámos a discutir. E já não me lembro muito bem porquê, as profecias dos tempos do fim surgiu e começámos a falar alguma coisa disso. E entre essa conversa surgiu o tema da sacudidura. E quando estávamos a falar nisso, um dos elementos adolescentes disse: tens que pregar sobre isso. E eu, pronto, estou bem, o próximo sermão que eu fizer vai ser sobre esse tema. E é por isso, então, este tema está aqui. Mas também é um tema que está aqui e vem, como diz o ditado, matar dois coelhos, não sei o quê. Vocês conhecem o ditado, com uma cajadada, não é? O que é que isto quer dizer? Não é assim, não importa. Vocês perceberam. Porquê? Porque eu, como responsável do Departamento de Espírito e Profecia, ainda não, durante este ano, ainda não tive um sermão, digamos assim, dedicado a esse tema. E dentro deste tema da sacudidura, encaixa-se que nem uma luva a parte do Espírito e Profecia. Por isso também vai ter essa vertente de percebermos a importância profética dos testemunhos de Ellen White tem para os dias de hoje, está bem? O tema já está ali, sacudidura. Isto faz parte de uma série de temas que eu tenho vindo a apresentar numa outra igreja, que é a cronologia dos eventos finais. E este é um dos eventos finais, um desses temas. E é um dos meus temas preferidos. E se calhar no final deste sermão os irmãos vão concordar comigo. O texto bíblico que dá apoio vamos já ligar isto, que dá apoio ao sermão de hoje, encontra-se em Amós 9:9 e diz: pois eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel em todas as nações, assim como se sacode grão no crivo. Todavia, não cairá sobre a terra um só grão. Este texto é um texto interessante, não é? Sabem que, ao falar da sacudidura, estamos a falar de um evento que ainda está para acontecer, que está no futuro. E este texto, já muito antigo, um texto do Velho Testamento, estava a falar literalmente para a casa de Israel e espiritualmente para a casa de Israel e espiritual. Quem é a casa de Israel espiritual? Somos nós, muito bem. Então diz este texto que o Israel, aplicando a nós espiritual, vai ser o quê? Vai ser sacudido em que lugar? Em que lugar? Em todas as nações. No entanto, nenhum só grão cairá no chão. Então o que é que vai cair no chão? Quando se peneira é para quê? É para haver uma separação. Muito bem. Ok, vamos colocar um pouquinho isto em stand-by e vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 12:17. Apocalipse, um livro dos mais interessantes da Bíblia. Apocalipse 12:17 tem um texto que todos nós conhecemos, que já ouvimos tantas vezes, e que nos diz assim: então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Primeira pergunta: o que é que isto quer dizer? O que é que quer dizer, por exemplo,
mantêm o testemunho de Jesus? Alguém sabe? É a Espírito de Profecia, todos concordam? Muito bem. Então este texto está-nos a dizer que alguém, Satanás, vai fazer guerra contra um pequeno grupo, e esse pequeno grupo tem duas características: guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Isto vai ser muito importante para percebermos o tema de hoje. No entanto, eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui está feliz... Não, antes dessa pergunta, vou fazer outra. Quem é este povo que guarda os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus? Somos nós? Ok. Quem está feliz por pertencer ao povo que guarda os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus? Quem está feliz? Todos estão felizes? Muito bem. Graças a Deus. Vamos complicar agora um bocado? Vamos ao próximo texto. E diz assim, Apocalipse 3. Vamos lá, Apocalipse 3. Vamos lá complicar um bocadinho, então. Apocalipse 3, 14 a 17. Fala-nos sobre o quê? A última igreja da profecia das 7 igrejas. Qual é o nome da última igreja? Laodiceia. Muito bem. Quem é que é a igreja de Laodiceia? Somos nós. Também. Então, versículo 14. Vamos ver, a igreja de Laodiceia deve ser espetacular. Vamos lá ver. 14. O anjo da igreja de Laodiceia escreve: diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Para nós, conheço as tuas obras. Que nem és frio, nem és quente, mas quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes, rico sou, enriquecido estou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és o quê? Coitado, miserável, pobre, cego. E quem é que é esta igreja, afinal? Somos nós? Quem é que está feliz por pertencer a esta igreja? Então, o que é que ficamos? Então nós somos a igreja remanescente que guarda os mandamentos de Deus, que tem o testemunho de Cristo? Ou será que somos a igreja em que nós pensamos que somos ricos e na realidade somos o quê? E nus. Já está mais complicado ou não? Vamos complicar ainda mais um bocadinho? Sim? Vamos ao Apocalipse 14. Apocalipse 14. Tem aqui uma outra descrição. Tem a descrição. Portanto, Apocalipse 13, sabem o que é, não é? É a apresentação das armas de Satanás. Apocalipse 13 fala-nos da besta que saiu do mar, da besta que saiu da terra, da imagem da besta. Sabemos o que é que isto quer dizer, pelo menos superficialmente sabemos. A resposta de Jesus é o início do capítulo 14. O exército de Deus que vai contrapor as armas de Satanás. E começa, do 1 ao 5, a apresentar quem? Vamos ler rapidamente. Versículo 1 diz assim, vamos ler o 1, 4 e 5, para ser mais rápido. E olhei, e eis que o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele, como é que se chama este povo? Os 144 mil. Tendo escrito em suas frontes o nome de seu pai. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estamos a falar espiritualmente, ok? Estamos a falar, são virgens espiritualmente. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias de Deus e para o Cordeiro. Agora reparem bem nesta característica deste povo. E na sua boca não se achou engano, porque são
irrepreensíveis diante do trono de Deus. E depois a seguir vem o quê? As 3 mensagens angélicas, que é o que estes vão fazer o quê? Vão pregar a todo mundo num processo que teologicamente chama-se de alto clamor. Agora, reparem, vocês não estão a achar estas descrições um bocado diferentes umas das outras, ou sou só eu que acho? O que é que vocês acham? Então, o povo de Deus é irrepreensível, como diz este texto? É aquele que guarda os mandamentos de Deus, tem testemunho de Cristo? Ou é aquele que é pobre, miserável, cego, nu? Afinal, qual destas descrições é que somos nós? Vamos olhar, vamos ver isto com calma. Nós em Apocalipse 3, como acabámos de ler, temos a igreja de... A igreja de Laodiceia tem problemas ou não? Vocês disseram, e eu concordei, que a igreja de Laodiceia somos nós. Certo? Muito bem. Depois temos aqui a apresentação, em Apocalipse 14, daqueles que no tempo do fim vão pregar as 3 mensagens angélicas, que são o quê perante Deus? Irrepreensíveis. Estes 2 são diferentes ou não? O que é que vocês acham? A igreja de Laodiceia é diferente dos 144.000 ou não? É diferente. Então o que é que vai acontecer para haver esta diferença? E a resposta é muito simples. Vem logo antes e vem no capítulo 13. A resposta vem no capítulo 13. O que é que vai acontecer aqui no meio? Mas antes de irmos ao capítulo 13, vamos ler algumas coisas para nos ajudar a compreender isto. Diz assim: introduzir-se-ão divisões na igreja. Desenvolver-se-ão 2 partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Estes termos são-vos familiares, sim? Estão a perceber o que é que isto quer dizer? Muito bem. É uma solene declaração que faço à igreja, que nem... Eu vou ler isto com calma, está bem? Que nem entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para o finalizar de sua história terrestre. E achar-se-iam tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Estão a perceber este texto? Ou não? Sim, estão a perceber? O que é que este texto diz? Este texto está a falar dos 144.000 ou está a falar da igreja de Laodiceia? O que é que vocês acham? Hã? Da igreja de Laodiceia. E o que é que diz da igreja de Laodiceia? Que a maioria está pronta para os acontecimentos finais. É isso? Não é isso. Então o que é que diz? Diz que é uma minoria. O que é que quer dizer 1 em 20? Há quem sabe? 1 em 20. Que percentagem é 1 em 20? Então, matemática. Hã? 1 em 20. Vamos, eu ponho para ser mais fácil. 5%. O texto está a dizer que menos de 5%, provavelmente, o quê? O que é que vocês acham desta estatística? Atenção, que isto é só uma estatística, não quer dizer que seja assim. Mas o que é que isto quer dizer? Quer dizer que são muitos ou poucos? São poucos. Então, como é que nós vamos passar da igreja de Laodiceia, nestas circunstâncias, como é que vamos passar da igreja de Laodiceia para aqueles que estarão prontos para cumprir a missão desta igreja? Haverá uma
sacudidura da peneira. Quando? Quando é que haverá? No devido tempo. A palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, ou seja, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos está esfriando. E este é precisamente o tempo em que o genuíno será o mais forte. Então vamos lá ver. Vai haver uma separação onde? Concordam? Eu ouvi. Na igreja, concordam? Sim. Porquê é que vai haver uma sacudidura? Porque é preciso separar o trigo do joio. Quando é que isto será efetuado? No devido tempo. Muito bem, vocês estão atentos. Agora, a minha pergunta é, quando é que é o devido? Quando é que é o devido tempo? Vamos ver então. Vamos abrir finalmente então Apocalipse 13 e não vamos ler o 11 a 18, vamos apenas comentar, ok? Apocalipse 13 começa com a apresentação da besta que saiu do mar, depois da besta que saiu da terra e finalmente fala na imagem da besta. É esta que nós nos queremos concentrar. A formação da imagem da besta. O que é isto? Vamos resumir, está bem, só para não estarmos a perder muito tempo, vamos resumir rapidamente. Diz assim, a profecia do capítulo 13 de Apocalipse declara que o poder representado pela besta de cornos semelhantes aos cordeiros fará com que a terra e os que habitem nela adorem o papado. Ali, simbolizando pela besta semelhante ao leopardo. Esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial da sua supremacia. Estamos a falar de que leis? De que leis estamos a falar? De leis dominicais. Por isso, profeticamente, esta parte de Apocalipse, ou seja, a formação da imagem da besta, será realizada quando houver o quê? Uma lei que declara um dia especial, um dia diferente. Que dia é esse? É o domingo. Muito bem. Então nós temos que o acontecimento que precede o aparecimento dos 144 mil, qual é? Já se perderam agora? Não? Já se perderam, não? Qual é o acontecimento que precede, em Apocalipse 14, que apresenta os 144 mil, qual é o acontecimento imediatamente antes? É o surgimento das leis dominicais. Concordam comigo? Sim? Ok, então vamos continuar. Quando a lei de Deus for anulada, como é que se anula a lei de Deus? É criando leis que contrariem a lei de Deus. Sua igreja será peneirada por provas terríveis. E uma provação maior do que agora possamos prever. Dará ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Segundo este texto, qual é o acontecimento que vai provocar esta sacudidura? A outra palavra para sacudidura, para esta sacudidura é o que é? O ser peneirado. Então, qual é o acontecimento que vai iniciar essa sacudidura, segundo este texto? As leis dominicais. Estamos a ver que Apocalipse, estamos a perceber a ligação então? Muito bem. E mais, diz que vai ser peneirada e que muitos darão ouvidos a quê? A espíritos enganadores e doutrinas de... Isto pode parecer assim um bocado violento, não acham isto assim um bocado violento? Vamos continuar. Não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Mais uma vez, qual é a marca da besta? É novamente as leis dominicais.
Os que passo a passo cederem às exigências do mundo e se sujeitarem a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes. De preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e ameaças de morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo, o que é que vai acontecer à igreja de Laodiceia? Nesse tempo, o ouro será separado da escória aonde? Na igreja. Isto chama-se o quê? A sacudidura. Então estamos a imaginar aqui uma cena. A igreja de Laodiceia vai se manter até quando? Exatamente. Até haverem as leis dominicais. E quando a pressão exercida pelos poderes civis revelarem-se em pressão das pessoas, traduzido em escárnios, reparem que isto é gradual. Depois insultos, depois ameaças de prisão e depois mais tarde também ameaças de... O que é que vai acontecer? Uma separação. Mas quem é que vai sair? São aqueles que cederem a esta pressão. É muito interessante que, então, nós já descobrimos a pergunta do há bocado, que era, qual é o devido tempo? Então, na cronologia dos eventos finais, a sacudidura vem depois de quê? Vem da primeira lei dominical. Reparem que, ao bocado vocês leram, e eu estou a insistir a dizer, leis dominicais. Porquê que eu estou a dizer leis dominicais? Quantas há, afinal? Quantas conhecem? Há uma só ou há mais que uma? Estão a olhar para... Não olhem para mim. Estou a fazer uma pergunta. Estou à espera de uma resposta. Quantas leis dominicais conhecem? O texto Apocalipse fala pelo menos em 3. Eu suspeito que haja mais, mas fala pelo menos em 3. Quais são as 3? Alguém sabe? Isto não faz parte do tema de hoje. Alguém sabe? Nunca ouviram falar em mais do que uma? É só uma? Qual é a primeira lei dominical? É fazer com que o domingo seja um dia diferente dos outros. Muito bem. É uma lei dominical ou não é? Ok. Apocalipse 13 fala-nos de uma outra lei dominical. Diz assim, que chegará o tempo em que será proibido comprar e vender aqueles que não respeitam a primeira lei dominical. Isto é outra lei dominical ou não é? É. Querem outra lei dominical? Chegará o tempo em que será condenado à morte aquele que não respeitar a primeira. Já estávamos em 3. Certo ou errado? Vocês conheciam estas 3, não conheciam? Ok. E nós vemos mesmo neste texto, vemos este desenvolvimento das leis dominicais. Vamos continuar então o texto. Precisava de ajuda, que alguém me roubou aí o ponteiro. Posso? Obrigado. Então, já percebemos aqui na nossa cronologia, e nós vemos que primeiro somos a igreja de Laodiceia, que vai acontecer alguma coisa que vai mudar a igreja de Laodiceia para os 144 mil, e que isso é o quê? As leis dominicais. E que a missão dos 144 mil é o quê? Pregar as 3 mensagens angélicas. Mas temos mais coisas importantes a aprender nisto. Isto não fica por aqui. Vamos continuar. Diz assim. Vamos abrir em Mateus 13. Vamos fazer um resumo do que vimos até aqui. Está bem? E esse resumo encontra-se em Mateus 13, 24 a 30. E eu, ao ler estes versículos, vamos pensar no que já aprendemos até aqui. Está bem? Mateus 13, 24 a 30. Diz-nos o seguinte.
Cristo diz, propondo-lhes uma parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. E enquanto os homens dormiam, veio quem? Veio o inimigo dele e semeou o joio no meio. Quem é que semeou o joio no meio do trigo? O inimigo. E retirou-se. Quando, porém, a árvore cresceu e produziu fruto, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do dono da casa e disseram: Senhor, não semeastes teu campo boa semente? De onde vem o joio? E ele lhes disse: o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos e os ajuntemos? Mas ele disse: não. Para que ao juntar o joio não arranqueis também o trigo. Deixai que cheiramos juntos até à ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. De acordo com o que nós vimos até aqui, o que é que vocês acham desta parábola? É o mesmo assunto ou não? O que é que vocês acham? É exatamente o mesmo assunto. Cristo, nesta parábola, estava a falar do tema que nós estamos a ver hoje. Exatamente isto. Então, reparem, isto é para o futuro, está bem? Estamos no tempo da sacudidura. Tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecerem a seus mandamentos por palavra e ação. Perceberam esta citação? Perceberam? Sim? Durante a sacudidura, tudo o que poderá ser sacudido vai, todas as pessoas na igreja, individualmente, sentirão isto na sua vida. Mas depois o texto continua e diz que o Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, mas não obedecem aos seus mandamentos por meio da palavra e por meio da ação. Ok. Isto não faz parte do sermão de hoje, mas eu já agora quero partilhar convosco. Vamos a Deuteronômio 6. Vamos ler o Shema. Sabem o que é Shema, não sabem? Deuteronômio 6. E vamos ler a partir do versículo 5. 6:5. E este é um dos textos mais importantes para o povo judeu ainda hoje. 6:5 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-te. Versículo 8. Atenção que o povo de Israel hoje, ainda hoje, leva a peito muito este versículo 8. O que é que diz o versículo 8? Também as atarás nas tuas mãos por sinal, e te serão por faixa nos teus... Reparem, Shema está a dizer que devemos atar alguma coisa na nossa mão por sinal e também na nossa testa, em frente dos nossos olhos. O que é que ele está a referir? Versículo 1 diz o que é. O que é que diz o versículo 1? Estes são os mandamentos. Portanto, Deus está a dizer ao povo de Israel onde é que eles devem pôr os mandamentos de Deus. Na sua testa e na sua mão. Ainda hoje eles fazem isto ou não? Alguém aqui já viu um judeu ortodoxo? O que é que ele faz? Já estive em frente ao Muro da Lamentação. Para entrar tem que pôr aquela coisinha na cabeça, não é? Que é obrigatório. E depois chego lá e estão lá os judeus ortodoxos a pôr uma faixa no braço e a pôr uma caixinha
em frente à testa, amarrada. Sabem o que é que tem dentro daquela caixinha? Um papelzinho, um rolinho, e escrito nesse rolo, o que é que tem? Os 10 mandamentos. Porquê? Por causa deste versículo, que diz que devemos atar na mão e na testa. Está-nos a faltar alguma coisa aqui, ou não? A nós hoje. Nós não somos Israel espiritual. Devemos andar aqui com os rolinhos atados na mão e na testa? Não é o que este texto diz. O que é que este texto quer dizer? O que é que quer dizer ter os mandamentos de Deus na nossa testa e na nossa mão? O que é ter os mandamentos de Deus na nossa testa e na nossa mão? É o que é? É conhecer a lei de Deus. A mão representa o que é? Agir em conformidade com esse conhecimento. Nós podemos conhecer e não pôr em prática. Isso chega para Deus. Temos que conhecer e... Muito bem, reparem bem no que diz. Versículo 8. Atarás na tua mão por sinal e te serão por faixa entre os olhos. Mão e testa. Concordam? Agora, sem esquecer isto, vamos a Apocalipse 13. Ao texto de hoje, não é? Apocalipse 13. Versículo 17. O que é que lemos? Bom, repetir, o que é que lemos? Na mão e na testa. Reparem bem que Apocalipse 13. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Aonde? É versículo 16, não é? É, versículo 16. E fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um... Aonde? Notam alguma diferença? Aonde é que é o sinal? Mão? Hã? Não, vocês estão a dizer mal. Vocês estão a dizer mão e testa, e não é o que está escrito aí. Hã? Eu vou dizer os dois versículos a ver se vocês detectam a diferença. No Shema diz assim, mão e testa. Aqui diz assim, mão ou testa. Diz ou não diz? Ah, é diferente ou não? É diferente dizer mão e testa ou dizer mão ou testa? Porquê que é diferente? Porquê que é diferente? Deus quer mão e testa, ou seja, conhecimento e... Para Satanás basta um deles. E já estamos do lado dele. Certo? Reparem que se não é isto que este texto está a dizer. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade se não obedecerem a seus mandamentos por palavra e ação. Ter conhecimento da verdade, ter a lei de Deus na nossa testa, é suficiente. Tem que ser mão e testa. Esta vai ser a diferença na sacudidura. Sabem porquê? Porque todos que estão na igreja conhecem a verdade. Certo ou errado? Todos conhecem o que é o sinal de Deus, todos conhecem o que é a marca da besta, todos sabem perfeitamente qual é o dia que têm que guardar. No entanto, uns vão obedecer com a mão e com a testa, e outros não. Os que tiveram oportunidades para ouvir e aceitar a verdade e se uniram à Igreja Adventista do Sétimo Dia, considerando-se o povo que é? Já lemos este texto, Apocalipse 12, 17, que guarda os mandamentos de Deus,
mas não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. Estar inscrito o nome na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sabem o que é que serve nesta altura? Não serve nada. Mas sim a nossa obediência pela ação aos mandamentos de Deus. Quando as aflições se intensificarem ao nosso redor, ver-se-á separação e também unidade em nossas fileiras. Como é que pode haver ao mesmo tempo separação e união? Como é que é possível haver separação e união ao mesmo tempo? Primeiro há uma separação e depois há uma união entre quem? Entre os que ficaram, certo? Há alguns que agora estão dispostos a empunhar a arma da peleja. Em ocasiões de verdadeiro perigo, tomarão manifesto que não edificaram sobre a sólida rocha. E eles cederão à tentação. Os que tiveram grande luz e preciosos privilégios, mas não aproveitaram, sob um pretexto ou outro, hão de retirar-se de nós. O que é que vocês sentem quando leem textos como este? Isto faz-vos diferença ler um texto destes? O que é que vocês acham? Sabem o que é que eu penso quando eu leio um texto destes? De que lado é que eu vou estar? Será que eu sou um daqueles que não estou a edificar sobre a sólida rocha? Será que eu sou um daqueles que teve grande luz, preciosos privilégios, mas não estou a aproveitar para aplicá-los à minha vida? Ao ouvir a sacudidura para a introdução de falsas teorias, estes leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como a areia movediça. Escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. Muito bem. Chegamos à parte mais importante do sermão de hoje. Já vimos muitas coisas importantes, agora chegamos à parte mais importante. Eu queria pedir um favor. Que olhem para a vossa esquerda, olhem para a vossa direita. Se virem alguém com sono ou a dormir, está na altura de fazerem assim. Está na altura de todos ficarmos muito atentos, que esta é a parte mais importante. Ok? Esta é a parte mais importante. Perceberam até aqui? Há alguma dúvida no que vimos até aqui? Agora reparem. Há um pormenor muito, muito importante que eu ainda não falei. Porque aquilo que vai desencadear a sacudidura são as leis dominicais. Mas esse não vai ser o motivo da sacudidura dentro da igreja. Há ainda um outro motivo. E é esse motivo que nós temos que perceber agora. Agora reparem bem o que diz este texto. Diz assim: ao ouvir a sacudidura, será introduzida de uma forma muito forte falsas teorias. E os leitores superficiais serão o quê? O que é um leitor superficial? Reparem que o texto nem sequer fala daqueles que não leem. Repararam? O texto nem sequer fala daqueles que não leem. O texto diz que aqueles que são leitores superficiais, ou seja, aqueles que não se aprofundam na leitura e no estudo, diz que podem ser enganados. É isso? São. E agora diz também que serão porque não estão ancorados.
Alguém sabe o que é que quer dizer não estar ancorado no tempo do fim? Profeticamente não estar ancorado, o que é que isso quer dizer? Alguém sabe? Para que é que serve uma âncora? Sabem para que serve uma âncora? Para o barco não ir à deriva. Ok. Então isto quer dizer que nós hoje precisamos de uma âncora. Reparem bem neste pormenor, está bem? Com atenção, diz assim. As minhas mensagens... Quem é que está a falar aqui? Ellen White está a escrever isto e a dizer solenemente que os testemunhos que ela escreveu, as minhas mensagens, foram-me representadas como quê? Como uma âncora para o povo de Deus. Aqueles que as compreenderem e receberem serão preservados de serem varridos pelos muitos enganos de Satanás. No texto anterior nós lemos que os leitores superficiais não têm o quê? E neste lemos que essa âncora é o quê? É os testemunhos escritos, inspirados por Deus, de Ellen White. Porquê que eles são uma âncora para este tempo do fim? Alguém sabe? Alguém sabe? Porquê? Porque é aqui que nós percebemos os enganos de Satanás para o tempo do fim. Estes detalhes que estão lá representados. Então vocês acham que estes escritos vão ser importantes para esta época profética ou não? O que é que vos estão a parecer? Hã? Importantes. Então vamos continuar. Vamos juntar aqui o texto que lemos, Apocalipse 12, 17. O que é que diz Apocalipse 12, 17? Lembram-se que vimos no início? Que este povo é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Vocês disseram que o testemunho de Jesus era o quê? Então, no tempo do fim, para nós passarmos da igreja de Laodiceia para os 144.000, há um acontecimento que vai acontecer. Posso dizer isto? Acontecimento que vai acontecer? Que chama-se sacudidura. No entanto, nesse acontecimento, há uma coisa que é fundamental. Qual é? Uma âncora. Muito bem. Então nós já ouvimos que o acontecimento que vai separar e que vai transformar a igreja de Laodiceia em 144.000 são as leis dominicais. Mas também vimos que fundamental nesta passagem vai ser a âncora, que são os testemunhos escritos e deixados para nós no tempo do fim. Perceberam a importância então do Espírito de Profecia nos eventos finais? Acham que isto tem lógica? Apocalipse 12, 17 diz-nos isso. Os testemunhos dizem exatamente a mesma coisa. Então, que importância é que realmente isto tem para cada um de nós? Olha, vamos ver. Uma coisa é certa. Os adventistas do sétimo dia, que se colocarem sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Sabem que, e como nós acabamos de ver, o acontecimento que vai disputar a sacudidura são as leis dominicais, é verdade. Mas aquilo que vai fazer a diferença dentro do povo de Deus são aqueles que estão atentos, que estudam, que se aprofundam em quê?
Aqueles que abandonarão na altura de sacudidura serão aqueles que abandonarão primeiro sua fé nesses mesmos escritos. E daí a importância que nós temos destas mensagens detalhadas, simples e diretas para o tempo do fim. Perguntei qual era o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar. E foi mostrado que fora causada pelo positivo testemunho, motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração de quem o recebe, levando a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão este claro testemunho, opor-se-ão, e isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Perceberam este texto? Quem são os laodiceanos? Somos nós os laodiceanos? Somos ou não somos? Somos. Muito bem. Então a sacudidura vai ser provocada nos laodiceanos. Porquê? Nós vimos com interesse que realmente as leis dominicais vão causar uma pressão na igreja. Mas sabem que as leis dominicais não vão ser o motivo da sacudidura. De acordo com este texto, qual é o motivo da sacudidura? Vamos ler outra vez com calma. Foi mostrado que fora por causa do positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Ok, vamos traduzir isto para português corrente, certo? O que é o positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel? Alguém sabe? Quem é testemunha fiel? Quem é testemunha fiel? É Cristo, certo? E quem é o testemunho da testemunha fiel? É o testemunho de Cristo. Segundo Apocalipse 17, testemunho de Cristo, que vamos dizer o que é? Escritos de... Ok, já está traduzido para português? Então diz assim, foi mostrado que a sacudidura fora causada pelo espírito de profecia. Isto é surpresa para nós? E mais, alguns não suportarão esse claro testemunho e opor-se-ão, e isso causará a sacudidura entre os filhos de Deus. Já repararam no que é que este texto está a dizer? Este texto está a dizer que dentro da igreja o motivo para a separação vai ser o quê? O aceitar ou o rejeitar os escritos do espírito de profecia. O que vai levar a isto é as leis dominicais? Sim, é a pressão das leis dominicais que vai levar a isto. Mas o ponto de discórdia dentro da igreja é as leis dominicais? Não. É a aceitação ou a rejeição do espírito de profecia. Isto sim vai causar a separação, a sacudidura. Ainda bem que não sou eu que estou a dizer isto. Ainda bem que eu estou-me a limitar a ler o que está escrito. Sabem porquê? Acham que já existe dúvidas ou rejeição hoje em relação a isto? E eu recentemente estive num país onde a igreja, oficialmente, desse país, não é? Oficialmente não, porque a nossa igreja continua a ser uma das nossas doutrinas, oficialmente já rejeitou o espírito de profecia. Então nós vemos que profeticamente nós estamos longe ou perto disto acontecer. O derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. O inimigo tem enviado seus magistrais esforços para abalar a fé do nosso próprio povo nos testemunhos. Este é o trabalho de Satanás. Isto é exatamente como Satanás tencionava que fosse. Os que têm preparado o caminho para o povo não dar atenção às advertências e repreensões dos testemunhos do Espírito de Deus
verão surgir uma torrente de erros de toda a espécie. O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida vem o ceticismo no que contenta pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição. Depois as dúvidas acerca das Escrituras Sagradas. E então a caminhada descendente para a perdição. Quando os testemunhos, nos quais se acreditava anteriormente, são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí. E ele redobra os seus esforços até lançá-las contra a rebelião aberta, que se torne irremediável e termine em destruição. Muito bem. Estamos a finalizar. Nós já vimos o que é a Igreja de Laodiceia. Já vimos as consequências das leis dominicais e que isso vai provocar uma sacudidura. E já vimos o que é a âncora, que vai preservar aqueles de serem ou não sacudidos na sacudidura. E isto, os que ficarem serão denominados 144.000, que vão fazer o quê? Pregar as 3 mensagens angélicas. Há um último ponto que eu queria partilhar com os irmãos para terminarmos. Diz assim: a igreja talvez pareça estar prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. A palha separada do trigo precioso. É esse um trânsito terrível, não obstante, importa que tenha. Isto tem que acontecer ou não? Tem de acontecer. Levanta-se a oposição, de novo exercem o domínio no fanatismo e intolerância, acenda-se a perseguição e os insinceros e hipócritas vacilarão renunciando à fé. Mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha, tornando-se mais forte a sua fé. Sua esperança mais viva do que nos dias da... Querem ser um destes verdadeiros crentes, firmes como uma rocha? Lembram-se o que é que dizia o outro texto? Que os leitores, o que é que vai acontecer aos leitores superficiais? Então, para eu não ser um leitor superficial, o que é que eu tenho que ser? O trabalho que a Igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade, terá de realizar em terrível crise sobre as circunstâncias mais desanimadoras e proibidas. Que trabalho é este? As 3 mensagens angélicas. Devíamos estar a pregá-las hoje ou não? Sim. Estamos a fazê-lo? Estamos no tempo de paz e de prosperidade. Mas, eventualmente, este trabalho será feito. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona a sua posição, passando para as fileiras do adversário. Coitados destes 144.000, vão ser assim tão pouquinhos. O que é que vai acontecer? Reparem, estandarte após estandarte era arrastado no chão. À medida que grupo após grupo do exército de Senhor se juntava ao inimigo, e tribo após tribo das fileiras do adversário se unia ao povo de Deus que guarda os mandamentos. O que é que vai acontecer às fileiras da igreja a quando da sacudidura? Um grande número vai abandonar ou não? E o que é que vai acontecer a seguir? Um grande número vai entrar. Pela ação da pregação das 3 mensagens angélicas. Podemos falar de outros temas, como a chuva sororda, o alto clamor, que é isto que estamos a falar. Isso vai efetuar um efeito tremendo no... E mesmo entre toda esta pressão, mesmo entre ameaças de morte, muitos que não conhecem a verdade, o que é que eles vão fazer? Vão se juntar. Os lugares vagos nas fileiras serão
preenchidos, pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora undécima. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. O tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm a oportunidade de aprender o que é verdade. Enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar, será admitido um grande número de pessoas nestes últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Sabem o que é que isto quer dizer, irmãos? Isto quer dizer que existe um grande número do verdadeiro povo de Deus que hoje está onde? Não está aqui. E não está aqui, sabem porquê? Por minha culpa. Muito bem. Vamos terminar então. As 3 mensagens angélicas são pregadas? Sim. E este será o efeito das 3 mensagens angélicas. E para terminar diz assim: esta mensagem deveria pôr de maneira mais proeminente diante do mundo o Salvador crucificado. O sacrifício pelos pecados do mundo apresentava a justificação pela fé no Fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a alguns mandamentos de Deus. Sabem que, lembram-se quando lemos o texto de de Apocalipse 3, que falava da igreja de Laodiceia? Lembram-se qual era a última palavra que lemos? Dizia assim, 2 letras, nu. Sabem o que é espiritualmente alguém estar nu? É faltar de roupa, não é? Qual era a roupa que nós espiritualmente devíamos ter? Chamam-se vestes brancas, vestes de justiça. Que quem é que está vestido em Apocalipse com estas vestes? Os 144.000. O que é essas vestes? É o quê? É a justiça de Cristo. É a 3ª mensagem angélica. É parte fundamental em todo este processo. Nós sabemos o que é a justiça de Cristo e como viver a justiça de Cristo. Sem isso, nada disto é possível. Aqueles que recebem a justiça de Cristo, isso se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos, em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitido o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a 3ª mensagem angélica, que deve ser proclamada com alto clamor e regada com derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. Muito bem. Este é o tema da sacudidura. Nós vimos que isto está no presente, no passado ou no futuro? Está no futuro. Que há um acontecimento profético que tem que acontecer antes. Qual é? As leis dominicais. Vimos que as leis dominicais vão causar uma pressão a cada elemento individualmente e que essa pressão vai levar a pessoa a fazer uma escolha. Mas que vai haver um elemento muito importante aqui no meio. Vimos que o Espírito de Profecia vai ter um papel fundamental na decisão de cada um. Por isso eu gostaria de vos perguntar qual deve ser a nossa posição hoje. Será que eu hoje estou preparado para o findar da história deste mundo? Será que eu hoje estou preparado para estar do lado certo quando estes acontecimentos acontecerem? Ou isto parece uma utopia, ou isto parece-vos algo tão distante que não é para a gente sequer pensar e se preocupar com isto? O que é que vocês acham?
Qual é a preparação que eu hoje tenho que fazer para estar pronto para o findar da história deste mundo? Exatamente. Deixar de ser um leitor superficial. Será que eu sei todos estes detalhes das profecias que vêm aí? Será que eu estou pronto para distinguir os enganos de Satanás, que, se possível, enganariam até os? Quem são os escolhidos? Escolhidos são aqueles que decidirem ser escolhidos. Certo? Que possamos colocar na nossa vida o desejo de estudar este livro como se ele fosse a verdade. Ele é a verdade? De certeza? Perceberam o que eu quis dizer, não perceberam? E possamos realmente aproveitar os testemunhos claros e diretos que Deus nos deu para o tempo de fim, para conseguirmos descobrir e perceber os enganos de Satanás e estar prontos para qualquer circunstância, irmãos. Para qualquer circunstância. Possamos fazer disto realmente um assunto importante para a nossa vida e que diariamente nos possamos preparar para a vinda de Deus. Deus nos abençoe.